E se eu te dissesse que a ginástica, uma das modalidades mais admiradas e respeitadas, esconde mistérios que desafiam a lógica? Em 2022, aproximadamente 1.032 atletas se feriram durante competições no Brasil, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Ginástica. Isso levanta uma pergunta inquietante. O que acontece quando o corpo falha em um esporte que exige tanta precisão e controle? O que poucos brasileiros sabem sobre acidentes na ginástica é que por trás da beleza dos movimentos existem histórias de quedas e lesões que deixaram marcas profundas. Vamos explorar os 5 acidentes mais misteriosos e impactantes da ginástica que nos fazem refletir sobre os limites do corpo humano. Você já parou para pensar sobre como a pressão e a expectativa podem afetar a performance de um atleta? O primeiro caso que nos intriga é o de uma das estrelas da ginástica artística, que durante uma competição internacional em 2016 despencou de uma altura de mais de 3 metros enquanto tentava uma saída complexa do trampolim. O que chocou o público não foi apenas a queda, mas a maneira como ela se recuperou. Enquanto muitos esperavam por um colapso emocional, ela se levantou e completou sua apresentação, desafiando a dor e o medo. Essa atitude ressoa com o que a psicóloga esportiva doutora Ana Paula Almeida afirma. A resiliência é uma característica fundamental para atletas de alto rendimento. O que você faria em uma situação semelhante? Em segundo lugar, temos o incidente enigmático de uma atleta durante um treino de solo. Em um movimento aparentemente simples, ela sofreu uma lesão que a afastou das competições por mais de um ano. O que intrigou médicos e fãs foi que não havia histórico de problemas anteriores. Após extensos exames, descobriu-se que a atleta tinha uma condição rara, uma malformação vascular que só se manifestou sob a pressão intensa dos treinos. Muitas vezes, o corpo guarda segredos que só se revelam em momentos críticos, explica o ortopedista Dr. Ricardo Mendes. Você já imaginou como o corpo pode esconder fragilidades? O terceiro acidente misterioso ocorreu em uma competição de ginástica rítmica, onde uma atleta, durante um salto, teve uma súbita perda de consciência. O evento foi tão inesperado que causou um frenesi entre o público e os juízes. Após investigações, foi revelado que ela sofria de uma condição chamada síncope vasovagal, desencadeada pelo estresse e pela desidratação. Essa história nos leva a refletir sobre a importância da saúde mental e da hidratação no desempenho esportivo. Você sabia que muitos atletas negligenciam esses aspectos em busca de perfeição? Na quarta posição, encontramos o caso de um campeão olímpico que, durante um treino para os Jogos de Tóquio, teve uma queda dramática ao executar uma série de acrobacias. O que fez essa queda ser tão impactante foi o fato de que ele estava no auge da forma física, e a falha ocorreu devido a um erro de cálculo na abordagem do aparelho. A ginástica é um esporte que exige precisão milimétrica e, às vezes, um pequeno erro pode ter consequências catastróficas, ressalta a treinadora olímpica Fernanda Lima. Você já se sentiu pressionado a ter um desempenho perfeito em alguma atividade? Por fim, o quinto acidente nos leva a um evento trágico que marcou a história da ginástica brasileira. Em 2019, uma jovem promessa sofreu uma queda fatal durante uma apresentação. O que chocou a todos foi a revelação de que o aparelho estava mal calibrado, levantando questões sobre a segurança nas competições. O Comitê Olímpico Brasileiro, após o incidente, implementou novas diretrizes de segurança. A segurança dos atletas deve ser uma prioridade absoluta, afirma o presidente do COB, Paulo Vanderlei. Quais mudanças você acredita que deveriam ser feitas para garantir a segurança no esporte? Esses incidentes nos mostram que, mesmo em um esporte tão belo e disciplinado como a ginástica, o inesperado pode acontecer a qualquer momento. As histórias de resiliência, vulnerabilidade e a busca por segurança nos lembram que o corpo humano, por mais treinado que esteja, pode falhar. Como você se prepararia para enfrentar os desafios que a vida ou o esporte pode apresentar? Afinal, a ginástica é muito mais do que uma série de movimentos, é uma jornada de descoberta sobre os limites do corpo e da mente. Esses episódios nos fazem questionar a profunda relação entre corpo e mente, especialmente no contexto da ginástica, onde a pressão por resultados pode ser avassaladora. Em um mundo onde a busca pela perfeição é constante, é crucial entender como a saúde mental e o bem-estar físico se entrelaçam.
Você já parou para pensar em quantos atletas, por trás dos sorrisos e das medalhas, enfrentam batalhas silenciosas? Um exemplo que exemplifica essa luta interna é o de uma ginasta que, após uma série de lesões e um período de recuperação, decidiu compartilhar sua trajetória nas redes sociais. Em seus relatos, ela revelou como a ansiedade e o medo de novas lesões a acompanharam durante cada treino. A pressão é tão grande que muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde mental, disse a atleta em uma entrevista. Esse tipo de abertura é essencial, pois ajuda a desestigmatizar as dificuldades emocionais enfrentadas por muitos. Quantas vezes você se sentiu pressionado a esconder suas fragilidades? Além disso, a questão da saúde mental não é apenas uma preocupação individual, mas um tema que deve ser abordado em todo o ambiente do esporte. Nos últimos anos, diversas federações esportivas têm implementado programas de apoio psicológico. A ideia é criar um espaço seguro para que atletas compartilhem suas preocupações e aprendam a lidar com a pressão. Um atleta saudável mentalmente é um atleta mais forte, afirma a psicóloga esportiva Carla Costa. Você acredita que essas iniciativas são suficientes para atender às necessidades dos atletas? Enquanto isso, a ginástica continua a evoluir e, com ela, novos desafios e riscos surgem. O uso de tecnologia para aprimorar o treinamento e a segurança dos atletas é um tema quente. Recentemente, um estudo da Universidade de São Paulo revelou que a análise de dados de desempenho pode ajudar a prever potenciais lesões, permitindo que treinadores e atletas ajustem seus treinos de forma mais eficaz. A tecnologia é uma aliada poderosa, mas deve ser usada com sabedoria, alerta o professor de Educação Física Jorge Almeida. Você já imaginou como a tecnologia poderia mudar seu desempenho em qualquer atividade? Outro aspecto que merece nossa atenção é a questão da diversidade nas competições de ginástica. Muitas vezes, ouvimos histórias de atletas que enfrentam preconceitos e barreiras por conta de sua origem, cor ou gênero. Um caso emblemático é o de uma ginasta negra que, após se destacar em competições nacionais, teve dificuldade em conseguir patrocínios. E apoio não tem cor, e todos merecem ter suas histórias contadas e reconhecidas, disse ela em um evento sobre inclusão no esporte. O que você pensa sobre o papel da diversidade nas competições esportivas? A reflexão sobre esses temas é fundamental, pois nos ajuda a entender que, por trás de cada medalha, existe uma história de desafios, vitórias e aprendizados. A ginástica é uma metáfora da vida, cheia de altos e baixos, exigindo disciplina, resiliência e, acima de tudo, humanidade. Como você pode aplicar as lições aprendidas com esses atletas em sua própria vida? Afinal, cada movimento, cada queda e cada recuperação nos ensina sobre a importância de respeitar nossos limites e valorizar nossa trajetória. A ginástica nos mostra que a beleza não está apenas na performance, mas na coragem de enfrentar os próprios medos e se levantar após cada queda. A vida é uma competição constante e a maneira como lidamos com nossos desafios determina nosso verdadeiro sucesso. À medida que exploramos a complexidade da ginástica, nos deparamos com a importância da preparação não apenas física, mas também mental. Você já se perguntou como os atletas lidam com a pressão antes de uma apresentação? Para muitos, essa pressão é uma constante e pode ser tão desafiadora quanto qualquer rotina de treinamento. A ginasta que compartilhou sua história nas redes sociais revelou que, durante grandes competições, a ansiedade a fazia sentir como se estivesse em uma montanha-russa emocional. A expectativa de todos é enorme e você só quer não desapontar, disse ela. Como você se sentiria se estivesse sob um olhar tão atento? A saúde mental no esporte tem ganhado cada vez mais destaque e iniciativas voltadas para o apoio psicológico estão se tornando uma prioridade em diversas federações. A psicóloga Carla Costa, que tem trabalhado com atletas de elite, afirma que o suporte emocional é tão vital quanto o treinamento físico. Quando um atleta se sente seguro emocionalmente, sua performance reflete isso. Essa abordagem mais holística no treinamento é um passo importante, mas será que estamos fazendo o suficiente? Você conhece alguém que enfrentou desafios semelhantes e que se beneficiou desse tipo de apoio? Enquanto a ginástica busca evoluir em segurança e saúde mental, a tecnologia também desempenha um papel fundamental. Com o advento de ferramentas avançadas, como análise de vídeo e sensores de movimento,
Treinadores podem monitorar cada movimento dos atletas com precisão milimétrica. Em recentes estudos da Universidade de São Paulo, foi revelado que a utilização de tecnologia pode reduzir em até 30% o risco de lesões, permitindo ajustes personalizados nos treinos. Com a tecnologia, conseguimos entender os limites do corpo e trabalhar dentro deles, evitando sobrecargas, explica o professor Jorge Almeida. Você já imaginou como essa tecnologia poderia transformar sua prática na sua atividade favorita? Entretanto, mesmo com o uso de tecnologia e apoio psicológico, a questão da inclusão e diversidade continua a ser um desafio. A atleta negra que mencionamos anteriormente, que enfrentou dificuldades em conseguir patrocínios, é apenas um exemplo de como o preconceito ainda permeia o ambiente esportivo. É fundamental que todos tenham a chance de brilhar, independentemente de sua origem. Precisamos de mais visibilidade e apoio para atletas diversos, ela comentou em um evento sobre inclusão. Você já parou para pensar em como a diversidade poderia enriquecer ainda mais o esporte? Essas histórias e desafios nos fazem refletir sobre o que realmente significa ser um atleta. A ginástica não é apenas uma questão de medalhas ou recordes, mas uma jornada de autodescoberta e superação. Cada atleta traz sua própria narrativa, suas próprias lutas e triunfos, e é essa diversidade de experiências que torna a ginástica tão rica e fascinante. Você consegue imaginar quantas histórias ainda estão por trás de cada movimento executado no palco mundial? À medida que a ginástica avança, é essencial que continuemos a questionar e reformular a forma como abordamos não apenas o treinamento, mas também o bem-estar dos atletas. A resiliência é uma lição vital que se aplica a todos nós, não apenas no esporte, mas na vida cotidiana. Quando confrontados com desafios, a maneira como reagimos e nos levantamos é o que realmente define o nosso caráter. Como você tem lidado com suas próprias dificuldades? Que lições você pode aprender com as histórias desses atletas? A ginástica nos ensina que por trás de cada salto, cada pirueta, existe uma história de dedicação, sacrifício e muitas vezes vulnerabilidade. A beleza da ginástica reside não apenas na execução impecável, mas na habilidade de cada atleta de se reerguer após uma queda, de lutar contra as adversidades internas e externas. A vida, assim como a ginástica, é um espetáculo de força e fragilidade. Como você pode aplicar essa filosofia em sua própria jornada? Em um mundo cada vez mais competitivo, onde as expectativas são altas e a pressão é constante, é crucial que continuemos a promover um ambiente onde a saúde mental e a inclusão sejam priorizadas. O futuro da ginástica, assim como de qualquer esporte, depende da nossa capacidade de acolher essas mudanças. Cada um de nós pode fazer a diferença, seja apoiando um atleta, seja lutando por mais inclusão e compreensão. Afinal, o verdadeiro espírito esportivo vai além das medalhas. Ele reside nas histórias que contamos e nas conexões que fazemos. A ginástica é um reflexo da vida, cheia de desafios, mas repleta de oportunidades para aprender e crescer. E você, como pretende contribuir para essa jornada? Conforme exploramos a essência da ginástica, é impossível ignorar a influência que a cultura e a sociedade exercem sobre os atletas. A pressão por resultados muitas vezes vem acompanhada de expectativas que vão além do desempenho físico. O que poucos sabem é que por trás das câmeras e das palmas da plateia, muitos atletas enfrentam batalhas invisíveis. A atleta que mencionamos anteriormente, por exemplo, não é a única a lidar com a ansiedade e a pressão. A realidade é que muitos ginastas são moldados por uma cultura que valoriza a perfeição e a vitória acima de tudo. Você já considerou como essas expectativas podem afetar a saúde mental de um atleta? Um estudo recente da Universidade de Campinas revelou que cerca de 57% dos jovens atletas de ginástica relatam sentir pressão excessiva para ter um desempenho perfeito. Essa busca incessante pela excelência pode levar a um ciclo vicioso de estresse e lesões. A psicóloga esportiva Larissa Gomes afirma: é fundamental que os atletas aprendam a equilibrar a busca por resultados com o cuidado da saúde mental. Sem isso, o sucesso pode se tornar um fardo. Você já se perguntou se em sua própria vida a busca pela perfeição já teve um custo emocional?
Além disso, a questão da masculinidade e feminilidade no esporte é uma conversa que precisa ser abordada. Ginastas, especialmente mulheres, muitas vezes enfrentam críticas não apenas por seus desempenhos, mas também por suas aparências. A pressão para se encaixar em padrões estéticos pode ser tão desafiadora quanto a pressão para ganhar medalhas. Um case emblemático é o de uma ginasta que, após conquistar o ouro em uma competição, compartilhou sua luta contra a bulimia e a imagem corporal. Quando você é constantemente avaliada por sua aparência, esquece que o seu valor vai além do físico, disse ela em uma entrevista. Como você acredita que podemos mudar essa narrativa no esporte? As redes sociais também desempenham um papel significativo nesse cenário. Embora possam ser uma plataforma para empoderamento e visibilidade, elas também podem amplificar a pressão que os atletas sentem. A atleta que compartilhou sua jornada de superação mencionou que muitas vezes as comparações nas redes sociais as faziam sentir-se inadequada. Às vezes, parece que todas as outras pessoas estão se saindo melhor e isso pode ser devastador, comentou. Você já se pegou comparando sua vida com a de outras pessoas nas redes sociais? A inclusão é outra questão vital. Enquanto a ginástica brasileira se destaca em competições internacionais, ainda há um longo caminho a percorrer em termos de diversidade e representação. O caso da ginasta negra que enfrentou dificuldades para conseguir patrocínios é um exemplo claro de como o preconceito pode limitar o potencial. As federações têm um papel crucial em garantir que todos os atletas, independentemente de sua origem, tenham as mesmas oportunidades. A diversidade traz novas perspectivas e fortalece o esporte como um todo, defende o ex-ginasta olímpico Fernando Silva. Você concorda que a diversidade pode enriquecer o ambiente esportivo? À medida que refletimos sobre esses aspectos, é essencial reconhecer que, para além das medalhas e troféus, as histórias de superação e resiliência são o que realmente importa. A ginástica nos ensina que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, não apenas como atletas, mas como seres humanos. Como você pode aplicar essas lições em sua vida, seja no esporte ou em qualquer outra área? Em um mundo onde a competição é feroz e as expectativas são altas, precisamos lembrar que o verdadeiro valor do esporte não reside apenas em conquistas, mas na capacidade de aprender com as quedas e de se levantar mais forte. O que você tem feito para enfrentar seus próprios desafios? Que lições você pode tirar dessas histórias e aplicá-las em sua vida cotidiana? A ginástica é uma arte que exige não apenas força e agilidade, mas também um profundo entendimento de si mesmo e da relação entre corpo e mente. Cada atleta é um exemplo de coragem e suas histórias nos lembram que a verdadeira vitória está em se manter fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias. Enquanto continuamos a acompanhar o mundo da ginástica, que possamos sempre valorizar a jornada de cada atleta, reconhecendo que, assim como na vida, a beleza está nas lutas e nas conquistas, grandes ou pequenas. E você, como pode celebrar sua própria jornada e as lições que aprendeu ao longo do caminho? A ginástica é um palco onde a beleza e a vulnerabilidade se entrelaçam, e é fundamental que continuemos a questionar as estruturas que moldam essa arte. Você já se perguntou como as expectativas da sociedade podem influenciar a vida de um atleta? Recentemente, uma ginasta que conquistou notoriedade mundial decidiu abrir o jogo sobre as pressões que enfrenta. As pessoas veem apenas os sorrisos e as medalhas, mas por trás disso existe um peso enorme, ela compartilhou em uma entrevista. Essa declaração ressoa profundamente com muitos que estão imersos no mundo competitivo da ginástica. Como você se sente ao ouvir isso? A cultura da competição é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela impulsiona os atletas a superarem seus limites, mas por outro, pode ser uma fonte de estresse devastadora. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que 62% dos atletas jovens relataram sentir que suas emoções eram frequentemente ignoradas em prol do desempenho. A psicóloga do esporte, doutora Juliana Ribeiro, ressalta que é vital que os treinadores e as instituições reconheçam a saúde mental como parte integrante do treinamento e não um aspecto secundário. Você acredita que os treinadores estão preparados para lidar com essa nova abordagem? Enquanto isso, a questão da inclusão e diversidade continua a ser uma batalha relevante. A recente crítica à falta de representatividade nas competições de ginástica é um chamado à ação.
Uma atleta que se destacou em campeonatos nacionais afirmou: precisamos de mais vozes e histórias diferentes na ginástica. A diversidade enriquece nosso esporte e traz novas perspectivas. Isso nos leva a refletir como a inclusão pode impactar positivamente o ambiente de treinamento e competição. Você já pensou em como a diversidade poderia trazer mudanças significativas na forma como o esporte é percebido? A presença de atletas de diferentes origens e experiências pode criar um espaço mais acolhedor e inspirador. Quando a ginástica brasileira conquistou o mundo, muitos acreditaram que era apenas uma questão de talento, mas a verdade é que a força vem da união de histórias diversas. Um caso emblemático é o de uma atleta que, após vencer uma competição importante, se tornou uma defensora da inclusão no esporte. Se eu posso fazer isso, outras pessoas também podem. Precisamos mostrar que todos têm um lugar na ginástica, ela declarou em um evento sobre inclusão. Você já se sentiu inspirado por alguém que desafiou as expectativas? No entanto, a pressão por resultados ainda persiste e se manifesta de maneiras sutis. Uma ginasta que decidiu deixar o esporte competitivo após anos de dedicação revelou que, embora amasse a ginástica, o estresse constante a levou a uma crise de ansiedade. Eu percebi que precisava cuidar de mim antes de tudo. O que é a vitória se você não está feliz? Essa reflexão nos faz perguntar: quais são os custos invisíveis associados ao sucesso? Você já considerou o que realmente significa vencer para você? E quando falamos sobre saúde mental, não podemos esquecer do papel fundamental que as redes sociais desempenham na vida dos atletas. Elas podem ser uma vitrine para conquistas, mas também um terreno fértil para comparações e críticas. A atleta que compartilhou sua jornada enfrentou momentos difíceis por conta das expectativas criadas nas plataformas digitais. Às vezes, eu me sentia como se estivesse competindo com a vida perfeita de outras pessoas, contou. Essa experiência nos leva a refletir sobre como podemos criar um ambiente mais positivo e solidário. Você já pensou em como suas interações nas redes sociais afetam sua autoestima? Além disso, vemos que a tecnologia está transformando a maneira como treinamos e competimos. Com o uso de aplicativos e dispositivos que monitoram o desempenho, os atletas têm acesso a dados que podem ajudá-los a otimizar seus treinos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com cautela, alerta o professor de Educação Física Carlos Andrade. Essa visão nos leva a questionar: até que ponto a tecnologia pode melhorar a performance sem sacrificar a saúde dos atletas? Você já imaginou como essas ferramentas poderiam mudar sua maneira de praticar um esporte? Ao considerarmos todos esses aspectos, é evidente que a ginástica é mais do que uma série de movimentos. É uma jornada de autoconhecimento e superação. Cada atleta traz consigo uma história única, repleta de desafios e triunfos. À medida que continuamos a acompanhar o desenvolvimento do esporte, devemos nos lembrar da importância de valorizar não apenas as medalhas, mas também as lições aprendidas ao longo do caminho. Como você aplica essas lições em sua vida? A ginástica nos ensina que, por trás de cada salto e cada pirueta, existe um mundo de emoções e experiências que merecem ser reconhecidas. O verdadeiro espírito esportivo vai além da vitória. Ele reside na capacidade de apoiar uns aos outros e de criar um espaço onde todos possam se sentir valorizados e respeitados. Como você pode contribuir para construir um ambiente mais inclusivo e solidário, tanto no esporte quanto na vida? Conforme avançamos, é crucial que continuemos a promover discussões abertas sobre saúde mental, inclusão e a pressão por resultados. A ginástica deve ser um reflexo da diversidade e da humanidade, onde cada atleta se sinta livre para explorar seus limites sem medo de falhar. Afinal, como nos lembram as histórias desses atletas, cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Você está disposto a abraçar essa filosofia em sua própria jornada?